Eu estou recebendo aqui no estúdio, mais uma vez, essa semana não, semana passada, né? A Nayara Ribeiro esteve aqui na semana passada falando sobre outro assunto, agora vai falar sobre saúde mental, vamos falar sobre prevenção ao suicídio. Ela é psicóloga aqui da rede de saúde do município de Quixeramobim. E a Ana... Iseli. Deixa eu botar aqui o acento, senão eu chamo errado. A Ana Iseli, que também é psicóloga da rede de saúde aqui do município, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema. Meninas, sejam bem-vindas, é um prazer recebê-las. Tudo bem, Nayara? Bom dia. Tudo bem, Elistênio. É um prazer estar aqui mais uma vez na Sertão TV, no Sistema Maior de Comunicação, falando agora sobre saúde e saúde mental, que é sempre muito importante. Sim, sem dúvida. Iseli, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Também estou muito feliz de estar aqui para falar sobre esse assunto tão importante e tão necessário nos dias de hoje. Perfeitamente. Nayara, eu queria que você pudesse primeiro falar para a gente sobre essa data, né? Por que dia 10 de setembro foi escolhido como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio? 10 de setembro é uma marca assim, muito emblemática, porque o setembro, né, essa campanha Setembro Amarelo, ela vem dessa necessidade de se falar mais sobre a questão do suicídio. É uma demanda que muitas vezes é tratada como um tabu, né? O amarelo vem dessa necessidade de chamar atenção para o tema, e a gente também tem uma história de uma adolescente, né, Ana Isli? Conta aí pra gente um pouquinho. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos, em 1994, quando um adolescente estadunidense, ele tira a própria vida dentro de um carro amarelo. E aí, como meio de tentar sobreviver mesmo esse luto que a família passou, eles começaram a distribuir fitinhas amarelas pela comunidade, por aquela cidade. E aí, desde esse tempo, começou-se a discussão sobre o Setembro Amarelo e a importância da gente falar do setembro, não sobre essa ótica de vamos aprender frases prontas para a gente falar, como ajudar essas pessoas dessa forma, mas realmente da gente levar informação para as pessoas, para falar de que o suicídio, ele é algo que, por mais trágico que seja, ele também pode ser prevenido, ele também pode ser evitado. E esse é o grande propósito do Setembro Amarelo, não é sobre frases prontas, é a gente levar informação para as pessoas que precisam de que, sim, tem tratamento e a gente pode, sim, com protocolo certo, com a forma certa de acolher essas pessoas, a gente consegue, sim, evitar que isso aconteça. Porque a gente observa, Elistênio, que nos últimos anos, principalmente com o advento muito forte do Instagram, das redes sociais, acabou surgindo um movimento chamado marketing amarelo. Né? Então, o comércio, né, o capitalismo, ele também capturou essa campanha, e aí muitas vezes se faz um marketing vazio, que não vai ter nenhum resultado positivo para prevenir, de fato, o suicídio. Então, às vezes, é colocado de forma muito banal. Então, a empresa distribui bombons amarelos, mas muitas vezes assedia moralmente os seus funcionários. Então, a gente alerta muito para isso também. Outras pessoas dizem que está com o seu direct aberto para que as pessoas desabafem. Isso não é indicado, porque atender uma demanda de suicídio exige preparo, exige uma formação, né? E os profissionais de saúde mental, eles estão preparados para isso. Então, se alguém vem com uma demanda de suicídio, o mais indicado é você oferecer essa escuta brevemente, né? Acolher e encaminhar para um profissional responsável, um profissional de saúde. Assim, usando o linguajar bem popular, porque as pessoas se passam demais, não é? Né? Essa é que é a verdade, né? Dá uma de paladino, mas na verdade é preciso ter muito cuidado. Eu tenho muito cuidado com esse tema aqui no programa, inclusive a forma como a gente noticia as coisas, porque, quer queira ou não, assim, a gente está aqui dentro desse estúdio, a gente não tem noção de onde essa comunicação pode estar chegando pelas diversas plataformas, e como as pessoas podem alcançar isso. Então, uma palavra maldita, dita no contexto de mal aplicada em determinada situação, pode despertar em alguém determinadas situações. Enfim, eu tenho muito cuidado, confesso mesmo a vocês que às vezes eu deixo de falar do tema para não dizer uma besteira. Esse cuidado mostra uma atenção, né? Assim, para você não gerar nenhum prejuízo. Mas, por outro lado, a gente também não pode negar de falar. Por isso que a campanha existe. Porque existe esse tabu, esse mito, né, de que se falar sobre suicídio, isso ativa essa ideia nas pessoas. Se essa informação é feita de forma correta, de forma cuidada, buscando entender essa subjetividade, entender essa pessoa, e, claro, num contexto mais reservado, né, em que a pessoa ela pode se abrir de forma ética,
com essa escuta ética, essa escuta responsável, isso, pelo contrário, faz com que essa pessoa se sinta à vontade para procurar ajuda. Então, realmente, as mídias, elas precisam ter uma educação para falar sobre essas situações. Por exemplo, expor o nome da pessoa, expor a situação ou o método que ela utilizou para tentar o suicídio ou se acabou efetivando, né? Acabou morrendo, chegando a óbito. Isso não deve ser colocado de forma explícita, porque existe um fenômeno chamado efeito Werther, que acontece quando outras pessoas que já estão com uma tendência suicida, com um pensamento suicida, podem pensar mais ainda ou até chegar a planejar um intento de suicida a partir desse efeito, né, de ver em outras pessoas. Então, essa parceria com o jornalismo, com a comunicação, é muito importante. Então, a gente precisa falar sobre suicídio, mas de maneira responsável, não expondo. Então, uma pessoa que tenta suicídio, aí outras pessoas que estão passando, filmam e jogam nas redes sociais, expõem essa pessoa, isso não é indicado, isso gera mais sofrimento, revitimiza a pessoa. E, claro, essa exposição tende a piorar um quadro que muitas vezes é um quadro psiquiátrico que tem de base. Uhum. Todo mundo que tenta suicídio tem um transtorno mental? Não, mas a grande maioria dos casos tem sim um transtorno mental de base e isso precisa ser cuidado. E tem tratamento, doutora? Assim, porque às vezes a gente pensa que o problema mental só vai dar no outro. A pessoa é fraca, a pessoa não tem Deus, a pessoa não tem fé, a pessoa não sei o quê. A gente culpa tudo, acha desculpa para tudo, quando na verdade a gente mesmo está doente, não percebe, não quer aceitar. Tem tratamento isso, não? Então, sim, a gente não fala de cura quando a gente está falando de transtornos mentais, a gente fala de remissão dos sintomas. E quando a gente fala especificamente do suicídio, desses casos, na literatura a gente tem os famosos 4D do suicídio. O primeiro D seria a depressão, que é o transtorno, o humor frequentemente deprimido, na maior parte do dia, quase todos os dias. Seria a depressão. E, no caso, quando a gente fala do tratamento, seria, sim, tratar esse humor deprimido, tratar essa falta de ânimo da pessoa, para que ela experimente mais emoções positivas, a gente faz esse tratamento. Como também o segundo D seria o D de desesperança. É porque essas pessoas é como se elas não enxergassem uma outra solução. É como se a única solução que elas conseguem enxergar naquele momento é tirar a própria vida, é fazer esse tipo de coisa. E quando a gente está nesse tipo de tratamento, quando a gente trata essas pessoas, a gente começa a trazer para ela outras soluções, que sim, existem soluções em vida, que sim, ela pode ainda continuar vivendo, que existem outras maneiras de enxergar isso. O terceiro D seria o desespero, que é a urgência da pessoa fazer isso. E aí, como que a gente trabalha isso? Protegendo, realmente cuidando, tirando os meios que ela pode fazer isso, trazendo mesmo essa proteção para essa pessoa. E o último D, que eu considero talvez um dos mais importantes, é o D do desamparo. É que essas pessoas é como se elas não vissem pessoas a quem se amparar. Elas se veem sozinhas muitas vezes, elas não veem pessoas com que elas possam contar nesse momento. E é aqui que a gente precisa trabalhar também o suicídio a partir de uma ótica comunitária. Da comunidade mesmo tá agindo nisso. Porque, Eristênio, a gente tem muito bem consolidado na ciência de que um dos maiores fatores de proteção para o suicídio são os vínculos. Ter vínculos bem estruturados, ter, às vezes, não necessariamente só a família, mas colegas de trabalho, amigos, pessoas com quem você possa contar. Pessoas disponíveis para isso também. O tratamento, geralmente, né, é buscar essa ajuda, seja no SUS, né, no serviço público ou no serviço privado. Geralmente é um tratamento combinado. Então, o atendimento psiquiátrico e o atendimento psicológico, geralmente são esses dois combinados. Mas, além disso, atividade física, acesso a lazer, a atividades artísticas também ajudam isso, né? Então, a pessoa ela precisa enriquecer a vida dela de sentido para que a gente possa tanto prevenir quanto tratar os casos. Aqui no município de Quixeramobim, assim, eu conheço a realidade de alguns municípios aqui da nossa região e, apesar dos pesares, e diga-se de que for, mas assim, nós temos graças a Deus e graças a muitos esforços e a dedicação de muita gente, nós temos aqui no município de Quixeramobim, a duras penas, construído uma política de saúde mental aberta e acessível, na medida do possível. Não é perfeita? Não é perfeita. Tem suas falhas, mas é melhor do que em algumas situações de alguns municípios, vamos e convenhamos, né?
De que forma essa rede Porta Aberta, Nayara, ajuda essas pessoas, sobretudo as mais vulneráveis, aquelas que não têm condição de pagar uma consulta psicológica, né? Assim, eu me deparo muito com situações aqui na recepção, por exemplo, de mães de família que estão em situações vulneráveis no sertão, com seus filhos, sabe, uma quantidade, já consegui receber, meu filho, vou lhe encaminhar para algum lugar, ou seja, essa Porta Aberta, isso de alguma forma traz alguma esperança, ele falou sobre desesperança, traz alguma esperança para quem está na situação ainda mais vulnerável, passando por isso? Sim, muito importante a sua pergunta, Elistênio. A vulnerabilidade social, ela está intimamente relacionada com o sofrimento psíquico. Então, é até óbvio dizer isso, né? Uma pessoa que está em condição de miséria, ela vai ter um pensamento positivo diante da vida? Não vai. Então, é preciso garantir as condições mínimas de subsistência das pessoas, porque isso também é cuidado em saúde mental. Então, uma pessoa que ela não tem dignidade, ela vai sofrer. E se ela já tem uma tendência genética, por exemplo, para desenvolver um transtorno mental, isso potencializa, né? Para que exista um transtorno mental, a gente precisa ter tanto as condições genéticas quanto as condições ambientais que favoreçam essa vulnerabilidade, esse sofrimento. E aí, no SUS, a gente tem os CAPs, que são instituições que buscam esse cuidado em liberdade. Mas também a saúde mental não se resume só aos CAPs. A gente também tem as unidades básicas de saúde, que são o primeiro contato que a pessoa pode ter para ter esse cuidado. Então, você que tem algum familiar ou que esteja passando por uma situação de sofrimento mental, procure a sua unidade básica de saúde. Pode procurar o CAPS também. O CAPS também é porta aberta, isso quer dizer que não exige encaminhamento. Então, todas as pessoas que necessitarem de uma escuta, elas podem se dirigir à unidade básica ou ao CAPS. Também temos a rede intersetorial, a gente tem os CRAs, que tem profissionais que podem fazer essas escutas. Eles não vão fazer um atendimento clínico, mas eles podem receber essa demanda, fazer uma escuta profissional, qualificada e encaminhar para a gente. Então, qualquer pessoa que esteja em sofrimento e precisar do CAPS, é só procurar. Eu trouxe até um dado recente, que entre 2019 e 2021, o SUS realizou quase 60 milhões de atendimentos em saúde mental nos CAPs de todo o Brasil. Então, existe a necessidade de ampliar essa rede, com certeza. Nós temos ainda um número muito reduzido de psicólogos, as equipes muitas vezes estão desfalcadas, mas no caso de Quixeramobim, a gente está crescendo, né? A nossa rede de saúde mental está crescendo. Nós temos o CAPS geral, que atende às mais diversas demandas de saúde mental. Temos o CAPS AD, 24 horas, que é voltado para álcool e outras drogas. E a gente está aguardando ansiosamente pela abertura do CAPS Infanto-Juvenil, que é o chamado CAPS-I, porque aí vai atender essa demanda de crianças e adolescentes. E aí o nosso CAPS 2, ali perto do Hospital Infantil, vai ficar atendendo só o público adulto, a partir dessa abertura do CAPS Infantil. Inclusive está em construção, né? Esse CAPS, né? Acho que é o aqui no Matadouro, não? Não, o CAPS-I é perto da UPA, é próximo ao CAPS AD. Lá no próximo ao CAPS. Aqui é o CRAS, né? O CRAS. Isso é muito importante mesmo. Bom, a gente tem visto muito, por conta da internet, muitos casos de adoecimento, né? Dependência da internet, isso aqui não veio para ficar e a gente não tem mais como tirar, né? Como saber usar, né? Jogos eletrônicos, bets, pornografia e tudo mais que vicia através desses mecanismos. Isso são potencializadores para caso de suicídio? Com certeza. Quando a gente está falando de uso das redes sociais, a gente entra quase que dentro de um universo muito grande, porque hoje em dia a gente também tem as IAs aí que estão vindo com tudo, tanto que teve até uma notícia bem recente de um jovem também dos Estados Unidos, que ele estava numa conversa com o ChatGPT, né? E aí eles estavam há muito tempo nessa conversa e o chat começou a dar ideias mesmo de como ele poderia cometer o suicídio e até fazer uma carta de despedida. E esse menino, ele cometeu o suicídio depois dessa conversa. E a família está processando a OpenAI por causa disso também. Então, realmente, a gente vê isso como uma urgência, principalmente para o público mais jovem, para os adolescentes que estão aí nessa fase que é tão crítica mesmo. Então, a gente realmente percebe o quanto que
quando a gente está falando, por exemplo, de redes sociais, o quanto que essas comparações de hoje em dia, comparações de vida, de idealizar uma vida perfeita do outro, também as apostas que a gente percebe realmente como perigo, porque elas levam as pessoas a chegarem lá naquela desesperança, porque elas se veem, quando elas se veem, por exemplo, falindo, se veem perdendo muito do que elas tinham, às vezes do pouco que elas tinham, por causa desse vício, também elas se veem dentro dessa desesperança. Então, sim, essas redes, que estão crescendo muito hoje em dia, elas precisam ser extremamente cuidadosas mesmo na nossa forma de agir frente a elas. Tanto quando a gente está falando de adolescentes, os pais estarem realmente vigilantes quanto a isso, e vigilantes mesmo, a gente realmente fazer essa orientação perto. Quando a gente recebe casos disso lá na clínica, no CAPS, a gente tem que ter essa orientação parental, que é justamente orientar que os pais façam essa vigilância, porque é urgente. Às vezes, os adolescentes, as crianças não têm tanto discernimento quanto nós adultos temos, de fazer esse olhar mais crítico quanto a isso. E isso é muito perigoso, né, Nayara, porque isso está cada vez mais presente, né? Sim, e com casos certeza. aqui de Quixeramobim, inclusive, né? De dependência de jogos e tudo mais. Então, isso é uma realidade muito presente, não é coisa de outro mundo, né? Verdade. E a gente tem visto com muita preocupação, principalmente na nossa área, né, da psicologia, que as pessoas estão tentando fazer terapia com o ChatGPT. Aí, meu irmão. E isso é muito perigoso, porque o chat ele é programado para dar respostas prontas. Ele não vai ter esse olhar sensível que o humano tem. Ele vai te estabelecer uma conversa que, de certa forma, te acolhe. Porque Mas chega mesmo, gente, com Chega. terapia no GPT Terapia mesmo? no chat GPT. O Conselho Federal de Psicologia já até colocou uma nota falando sobre os perigos disso. Então, a pessoa ela pede conselhos para o chat GPT. Só que o chat GPT, que é a inteligência artificial, ela nunca vai ter essa responsabilidade ética que o profissional de psicologia, o profissional da área psi vai ter. Por exemplo, se a pessoa ela fala que vai cometer o suicídio, com um profissional, ele vai dizer, olha, você só sai daqui se você tiver um acompanhante, se um familiar se responsabilizar para cuidar de você, para fazer esse monitoramento. A IA não tem isso. Né? Então, é um perigo. Mas isso mostra o quê? Uma realidade em que as pessoas estão cada vez mais sozinhas. E esses vínculos que a Ana Isli falou, que são fundamentais também para prevenir o suicídio, eles estão cada vez mais frágeis. Então, as pessoas elas não confiam umas nas outras, elas estão cada vez mais isoladas. E isso já é uma consequência da pandemia, inclusive. Os casos de transtorno mental, principalmente ansiedade, aumentaram muito depois da pandemia. Muito. E aí as pessoas elas não desenvolveram estratégias coletivas para isso. Né? Inclusive, no mundo do trabalho, nós tivemos uma pesquisa que, no ano de 2024, 470 mil pessoas se afastaram do trabalho devido a problemas de saúde mental. Então, isso é um impacto também econômico, financeiro para o país. Então, o INSS acaba tendo que oferecer, né, o auxílio-doença, né, para as pessoas que estão afastadas do trabalho devido a condições de saúde mental. Então, isso quer dizer que a saúde mental está em crise? Não, a sociedade está em crise. Então, as pessoas elas acabam adoecendo por consequência desse estilo de vida que muitas vezes é violento e faz as pessoas adoecerem. E acrescentando também, a gente falou sobre o ChatGPT, a inteligência artificial. Essas notícias, a própria terapia que eles faz a gente refletir sobre outro ponto também que a gente precisa evidenciar aqui, que é o fato de por que as pessoas, hoje em dia, têm preferido conversar com máquinas do que com seres humanos. O que está acontecendo para as pessoas terem essa preferência? E aí a gente percebe que talvez ainda realmente há muito tabu quando a gente está falando de saúde mental, quando a gente fala de transtorno mental. E aqui é mais um apelo mesmo que a gente pode fazer enquanto sociedade, para que a gente tente se desprender desses preconceitos mesmo, para que a gente consiga se desfazer desses a priori que nós temos, esses preconceitos, esses julgamentos que a gente coloca tanto na saúde mental. A gente percebe muito quanto de sofrimento o paciente tem só de chegar no CAPS, porque já tem essa visão de que é um espaço de doido e várias dessas críticas que as pessoas fazem. E realmente a gente se desprender desses preconceitos e conseguir conversar com uma pessoa, escutar uma pessoa sendo humano, porque nesse momento a pessoa só está sendo humana. Então a gente ter esse cuidado, esse olhar mesmo
de respeito, de se desprender desses julgamentos também. Pois é, esse é um tema muito importante que precisa de muito espaço para a gente discutir e debater, porque isso está dentro das nossas relações sociais, de trabalho, de vida. Às vezes a gente tem um problema dentro da casa da gente e não sabe, né? É um filho que você não sabe o que faz, é uma esposa, é uma mãe, é uma avó, é uma tia, é uma pessoa que está passando por um sofrimento e você simplesmente é talvez o causador desse sofrimento. Às vezes até mesmo inconscientemente, sem querer, mas você acaba causando isso, né? Aí acaba criando esse conflito todo e gerando todo esse problema psicológico, essa situação toda que acaba trazendo esse constrangimento e a pessoa não sabe nem como. Eu vou pedir socorro como? Se quem está me causando esse problema é minha mãe, meu pai, meu esposo, minha esposa, né? Meu namorado, é minha namorada, né? Então, assim, é uma linha muito tênue, né, Nayara? Exatamente. Assim, as relações, elas tanto podem ser fatores protetivos, né, como fatores de risco. Então, ter relações sociais profundas, né, de significado, que trazem esse acolhimento é fundamental. Só que se o contexto familiar, se você vive um contexto de violência doméstica, é claro que isso potencializa, né, a eclosão, digamos assim, de um transtorno mental. Então, é bem importante que, caso você não tenha esse apoio familiar, que você tenha uma rede de apoio extra, né? Você falou sobre mulheres, me desculpe lhe interromper, mas eu tenho acompanhado muitos casos de registro de violência doméstica aqui no município. Inclusive, o município de Quixeramobim é um dos que mais registram casos de violência doméstica. Ou violência contra a mulher, que seja qual for a forma, aqui na região do Sertão Central. Chega muitos casos também de vítimas de violência, mulheres vítimas lá no CAPS? Sim, a gente recebe demais, assim. Inclusive, a maioria dos nossos usuários, né, são mulheres, são do sexo feminino. E enxergando essa necessidade dessa escuta, nós criamos, já tem alguns anos, um grupo de mulheres no CAPS, voltado principalmente para essas usuárias que experienciaram essa violência, seja na infância ou na vida adulta. Então, é um grupo bem coeso, que faz atividades de lazer, atividades artísticas, né? Além do tratamento em si, né? Para superar todas as consequências desse tipo de violência. Mas no atendimento individual também a gente recebe. Muitas vezes não é uma violência presente, mas, por exemplo, houve um abuso sexual na infância, que muitas vezes traz como que é o pano de fundo para uma ansiedade, para uma depressão, que aparece na vida adulta. Mas, quando a gente investiga a história de vida da pessoa, houve um abuso lá na infância. Infelizmente, a nossa região, nosso município, tem muitos casos de violência contra a mulher. Muitos, muitos mesmo. E isso não é de hoje. Então, estou no CAPS desde 2015 e é cotidiano a gente receber mulheres vítimas de violência. Eu estava até conversando com algumas pessoas ligadas à área da segurança, que ele estava até questionando assim, por que tem tanto registro aqui? E aí a gente ficou pensando, bom, das duas uma, ou realmente é uma situação anormal, ou então se aqui as políticas de segurança se efetivam mais, que favorece com que as mulheres registrem, porque registrar é importante, né? Porque a autoridade de segurança vai saber, ou seja, as medidas legais vão ser tomadas. Hoje em dia não existe mais essa de retirar a queixa, crime, vai responder, independente de retirar a queixa ou não, vai responder e acabou a história, né? Então, assim, até isso, óbvio que não é um dado positivo, mas pelo menos é um dado que traz alguma resposta, não é? De imediato, ou seja, para o encaminhamento para a escuta psicológica, seja para a autoridade policial fazer aí o encaminhamento necessário, essa mulher receber a assistência necessária, enfim. De alguma forma, isso pode trazer algum benefício, alguma política social vai abraçar aquela mulher que está sendo vítima dessa situação, né? Exatamente. A gente tem a Procuradoria Especial da Mulher também aqui no município, né, que é um espaço importante também de escuta, de acolhimento dessas mulheres, conta com uma equipe multiprofissional também, que é bem importante, é uma iniciativa bem interessante. Bom. Só acrescentar para o próprio senso de proteção dessa mulher também, dela sentir que se ela denunciar, se isso acontecer, ela vai ser protegida, ela vai ser amparada de alguma forma. Então, quanto mais a gente fortalece essas políticas, mais elas conseguem ter essa coragem, esse ato mesmo corajoso de irem à frente nessa decisão. Perfeitamente. Bom, para a gente fechar o nosso papo aqui, qual o recado que vocês deixam para a nossa audiência nesse dia 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio? É possível
prevenir que isso aconteça e qual o recado que vocês podem deixar para a nossa audiência? Bom, eu queria primeiro agradecer o espaço mais uma vez, né? A gente conta sempre com esse apoio aqui da Sertão TV, do Sistema Maior, para trazer informação. E informação sobre saúde é sempre importante, porque a gente só consegue superar esses estigmas, esses tabus e realmente realizar uma transformação na sociedade a partir da informação. Então, a informação em saúde é uma ferramenta muito importante para a superação, né, desses agravos que a gente, infelizmente, ainda conta. A gente tem uma média de 7 casos de suicídio em Xeramobim por ano. Então, é um número que ainda é alto. A gente gostaria de ter 0, né? E muitas notificações por violência autoprovocada, que são as tentativas de suicídio. Mais de 70% dos casos de violência que são notificados são relacionados a tentativas de suicídio. Muitas vezes que chegam na UPA. Em casos de emergência, se vai para a UPA, né? O tratamento longitudinal é feito no CAPS, mas em caso de emergência, você pode e deve levar a pessoa para a UPA. Além disso, a gente tem o 188, que é o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Então, é 24 horas, você pode tentar por ligação, pode tentar pelo chat da internet. Então, se você está vivendo uma situação de angústia, de sofrimento intenso, já pensou em desistir da sua vida, já tem esse tipo de pensamento, fique atento e procure ajuda. Você não está sozinho. É importante que você fale sobre essa angústia, sobre esse sofrimento, que existem pessoas qualificadas, preparadas para oferecer essa ajuda. E também falar da importância da gente valorizar o SUS, né? Da gente ter mais investimentos em saúde mental, porque as políticas públicas, elas precisam ser mais valorizadas, principalmente com financiamento, né? Não se faz política pública só de boa vontade. Então, a gente precisa ampliar essa rede, a gente precisa que a população também esteja presente, reivindicando essa melhoria, né, a participação social e comunitária. Inclusive, nessa sexta-feira, nós vamos ter a Conferência Municipal de Saúde, vai ser às 8 da manhã, lá na Unic, e toda a população do município está convidada. É esse momento em que a população fala das suas demandas, como que ela quer que a saúde esteja nos próximos 4 anos. O Plano Municipal de Saúde ele vai ser organizado a partir dessa conferência. Então, se você acha que a saúde mental ou qualquer outro aspecto da saúde do nosso município precisa melhorar, se faça presente, fale, participe e vote nas propostas que vão fazer a saúde do nosso município. Perfeitamente. Também queria agradecer por esse momento, um privilégio muito grande dividir esse espaço com a Nayara, que é referência aqui na nossa cidade, e essa psicóloga que eu admiro tanto. E reforçar mesmo tudo que ela falou, essa questão de você procurar ajuda, que sim, tem tratamento. E reiterar mais uma vez a importância de que, como a gente já falou no começo, não é qualquer pessoa que... A gente não vai abrir o direct para as pessoas fazerem esse desabafo, porque sim, é necessário um preparo para realizar essa escuta. Mas a gente também pode ouvir, e a gente é humano para ouvir as pessoas. Então, que a gente reconheça que, se a gente se livrar desses julgamentos que a gente carrega tanto e conseguir ouvir uma pessoa nesse lugar de vulnerabilidade que ela está, e estar lá presente para ela, disponível para ouvi-la, a gente realmente consegue ter mais força e fortalecer os vínculos, como a gente falou, e levar essa pessoa para onde ela precisa estar, que é no seu tratamento, fazendo tratamento, e também através de contato, né, ampliando a sua rede de apoio também, que isso é crucial. Entender que saúde mental a gente faz no coletivo, não é só no individual. Perfeitamente. Olha, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês duas aqui no nosso Ponto de Vista. Muito obrigado.